Graça e paz de Jesus, querido irmão, querida irmã da Igreja Batista Sião. Mais uma manhã de escola bíblica e eu tive a graça de ser incumbido mais uma vez de ser o professor desta lição neste domingo, pelo nosso querido irmão Judeval. Queridos, nós vamos continuar, certo, a estudar a lição Compromisso, os livros de Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, certo? A lição de hoje é a lição 12, o início, do livro de Daniel, certo? Então, os textos trabalhados são de Daniel, capítulo de número 1 até o capítulo de número 6, mas o nosso texto áureo, ele está em Daniel 6, seu versículo de número 5. Nós lemos assim: disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, nós vamos trabalhar em cima do livro de Daniel e vamos gastar um tempo maior quando chegarmos a esse versículo que é o centro da nossa reflexão, certo? Então eu vou dar uma lida na nossa introdução para que tenhamos ideia onde estamos. Os profetas Jeremias, Ezequiel e Daniel foram contemporâneos. Eles viveram os tempos difíceis do exílio na Babilônia no 5º século a.C. Cada um, ao seu modo, exerceu o ministério que o Senhor os entregou a cumprir. Enquanto os dois primeiros falavam a mensagem diretamente ao povo, Daniel, que foi membro da corte de Jerusalém e deve ter sido exilado para a Babilônia ainda bem jovem, quando Nabucodonosor levou cativo o rei Joaquim, atuou como sábio na corte dos reis caldeus até a chegada ao poder do rei persa Ciro. Então, Daniel, ele é contemporâneo, dos profetas Jeremias e Ezequiel. Ele foi logo na primeira leva ali do povo de Israel para o exílio babilônio por Nabucodonosor. Nós vamos trabalhar então o capítulo 1, quando fala de Daniel e seus amigos. Nós vamos trabalhar o capítulo 2 com a interpretação de sonho, um dom de Daniel que nós conhecemos bastante. Nós vamos falar sobre a fidelidade dos amigos de Daniel, que é a questão ali da fornalha, quando estão na fornalha, a visão do rei Beltesazar, e nós vamos falar também do capítulo de número 6, que é Daniel na Cova dos Leões. Histórias que nós conhecemos muito bem desde a EBD. Se você é cristão, desde pequenininho você aprendeu isso na escola bíblica dominical com toda certeza. Várias e várias vezes ouvimos as histórias de Daniel, principalmente Daniel na Cova dos Leões, não é? Pois bem, então o primeiro capítulo de número 1 do livro de Daniel, nós temos como tema aqui na lição o profeta Daniel e seus amigos na corte. Eu não vou ler toda para ganharmos tempo, mas vou ler alguns destaques aqui que fiz para nos situar, tá bom? Então, num primeiro momento, a determinação seria para que os jovens fossem tratados como cortesãos com o melhor que havia das porções reais e que lhe fossem ensinadas a cultura e a língua dos babilônios. Isso está logo no primeiro parágrafo desse ponto da lição. Logo depois diz: porém Daniel decidiu não se contaminar com as porções das iguarias do rei. Daniel 1:8. Essa decisão causou um primeiro desentendimento. Foi acertado então um desafio inicial de 10 dias para que se verificasse a possibilidade de continuar com um regime diferenciado. Assim, passados os dias, ficou constatado que a aparência deles era melhor. Versículo 15 do capítulo 1 de Daniel.
Então, o primeiro destaque que nós temos aqui é quando esses jovens, o Daniel, o Ananias, Misael e Azarias, né, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes babilônios. Então, quando esses jovens, eles chegaram à Babilônia e, por serem já da corte em Jerusalém, então foram separados também para estarem na corte da Babilônia. E por quê? Porque eram instruídos, eram jovens instruídos. Então, Nabucodonosor tinha esse princípio de trazer o melhor de todas as províncias e usar para benefício do seu reino, para benefício da Babilônia. E esses 4 jovens estavam ali representando os judeus. O que nós sabemos da história é de que, chegando à Babilônia, chegando à corte real, Daniel decidiu não se contaminar com as porções das iguarias do rei. Daniel decidiu não aprender. Ele estava ali e aprendeu tudo aquilo que lhe foi ensinado. Nós lemos que ele aprendeu a cultura e a língua dos babilônios. Ele foi colocado ali justamente para isso, para aprender de tudo e assim contribuir para o reino da Babilônia. Daniel não se opôs a isso. Daniel e seus amigos, pelo contrário, nós vamos ver que foram achados como os mais sábios. Eles foram os melhores da classe. Porém, uma coisa não tinha a ver com a outra. Não é porque estavam na Babilônia, não é porque serviriam ao reino da Babilônia e ao rei da Babilônia que deixariam o seu Deus. Daniel soube muito bem separar as coisas. E não é lógico separar a sua vida, fazer uma separação, né, que nós temos hoje de a vida cristã e a vida mundana. Não. Daniel não era crente um momento, cristão um momento, judeu um momento, melhor, né, judeu um momento e Babilônia em outro momento. Não, pelo contrário. Daniel, ele era judeu, ele cria no Deus vivo de Israel, mas estava na Babilônia. Em Daniel, eu não sei o irmão, a irmã, mas eu consigo ver aquilo que Jesus diz na sua oração sacerdotal em João, capítulo de número 17. Jesus diz que não orava para que o Pai tirasse os discípulos do mundo. Afinal de contas, essa não era a ideia. A ideia é que os discípulos dessem continuidade à proclamação do Evangelho no mundo. Mas o que o Cristo pedia ao Pai era que guardasse-os do maligno. Ou seja, guardasse-os do mal que há no mundo, guardasse-os do diabo, que com certeza seria contra a igreja do Senhor, seria contra os discípulos. Então Daniel sabe muito bem separar isso. Ao mesmo tempo que ele está na Babilônia, ao mesmo tempo que ele serve ao rei da Babilônia, Daniel ele continua com os seus princípios, com aquilo que ele aprendeu na lei dos seus pais, na sua terra natal. Então ele decidiu não se contaminar. Ele decidiu não adorar os deuses da Babilônia. Ele decidiu não se tornar um babilônio. Ele decidiu ser um cidadão israelita na Babilônia. E nós somos chamados a ser cidadãos do céu no mundo. Então, Daniel consegue fazer isso muito bem. E quando Daniel decide ser fiel a Deus, se tornar israelita, permanecer nos princípios que aprendeu da palavra do Senhor, que nesse tempo era a lei de Deus, o Pentateuco. Então, a partir daí, o Senhor também começa a abrir as portas para Daniel, porque o Senhor está sempre ao lado e cooperando com aqueles que decidem permanecer fiéis a Ele neste mundo. Pois bem, Daniel então fez um acerto com aquele que estava responsável sobre ele e seus amigos, que durante 10 dias ele experimentasse, que desse todas as iguarias da Babilônia aos demais garotos, mas que a ele e aos seus amigos fossem dados apenas legumes e água. Daniel, então, e seus amigos, depois de 10 dias, a aparência deles era de melhor do que a daqueles outros jovens. Ou seja, o Senhor provava a Daniel que era com ele. E ficava claro
a Daniel de que o Senhor sustentaria a sua fidelidade. O Senhor manteria ali a sua promessa de que todo aquele que lhe obedece, o Senhor é com ele, o Senhor o abençoa. Tendo vencido a primeira prova e se demonstrado fiel aos preceitos sagrados, Deus honrou Daniel e seus companheiros, concedendo-lhes que se destacassem em conhecimento e inteligência em toda a cultura e ciência. Deus não tem medo de conhecimento. Deus não tem medo de que você seja o melhor nas ciências deste mundo. Deus não tem medo da verdade. Deus também não tem medo da mentira, porque Ele é a própria verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor não tem problema com quem se dedica a aprender as questões deste mundo. O Senhor desagrada ao Senhor aqueles que se embrenham nas coisas deste mundo e esquecem do Senhor. Mas aqueles que saem para desbravar este mundo, para conhecer das ciências, das leis, de tudo aquilo que governa este mundo, mas continua com seu coração fiel ao Senhor e fazendo tudo para a honra e glória do Senhor, o Senhor tem a dar ainda mais a essas pessoas. Porque o ponto não é ser conhecedor do mundo. O ponto é não ter o seu coração no Senhor. O ponto é não fazer tudo para a honra e glória do Senhor. O ponto é não se manter fiel ao Senhor neste mundo. O Senhor não tem problema com conhecimento de cultura, de ciência, com inteligência. O Senhor não tem problema com isso. O Senhor tem problema com aqueles que se perdem nisso, que se esquecem do Senhor, que se deslumbram tanto com este mundo a ponto de deixar o Senhor de lado ou muitas vezes chegar até a negar a sua existência, certo? Então, ou seja, nas ciências e conhecimentos dominados pela cultura babilônica, os jovens judeus se mostraram ser mais inteligentes e conhecedores. Olha para isso, é a bênção de Deus sobre eles. Primeiro, fazendo com que eles honrem o nome do Senhor. Segundo, agora eles sendo os melhores da turma. Olha que coisa, o Senhor, o texto apresenta, o texto bíblico, não só aqui a lição, mas o texto bíblico apresenta isso como bênção do Senhor. Basicamente porque honraram ao Senhor, o Senhor os honrou. Então, ponto 2, o capítulo 2 é sobre o sonho, né? O sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor tem o primeiro sonho dele, que é a estátua. Nabucodonosor veio uma grande estátua. Ele teve um sonho que lhe perturbou toda a noite, e quando ele acorda ele não lembra o sonho, só sabe que foi perturbado pelo sonho. Então ele procura nos seus sábios que lhe contem o sonho, ele dê a interpretação desse sonho. É uma coisa meio louca. Mas neste sonho ele vê uma grande estátua. Essa estátua ela é de bronze, ela tem parte de ouro, ela tem parte de barro também, mas tem uma pequena pedrinha que é lançada sobre essa estátua, e então todos aqueles reinos vêm a ruir, não é? Quando o ocorrido, então nisso ele quer a interpretação, ele quer saber do sonho e quer a interpretação do sonho. Isso chegou aos ouvidos de Daniel e seus amigos. Nabucodonosor chegou a um ponto extremo em dizer que se os seus sábios, se os entendidos, se aqueles que foram separados para essas questões não soubessem o sonho e a interpretação, que ele iria matar a todos. Quando isso chega a Daniel e seus amigos, vamos ver o que é que esses jovens, a decisão que esses jovens tomam. Então, na parte do primeiro sonho ali, ainda no primeiro parágrafo, no meio dele diz assim: quando o ocorrido chegou ao conhecimento de Daniel, ele se apresentou ao rei, pediu um prazo para buscar a solução do caso. Daniel pede um prazo, dê-me um tempo para que eu possa ver uma solução para isso. O que é que Daniel faz então? Nesse tempo. E principalmente juntou-se com seus amigos para interceder ao Deus do céu sobre aquele mistério. Daniel vai buscar ao Senhor. Daniel e seus amigos são jovens inteiramente entregues ao Senhor. Daniel e seus amigos são jovens que têm o Senhor como a sua segurança, a sua fonte. Preguei sobre isso no nosso culto de oração quarta-feira, que está no nosso canal, aqui no canal da nossa igreja. Pois bem,
sobre buscar ao Senhor em todo tempo, nas dificuldades, nas preocupações. É o que esses jovens fazem. Quando sabem da loucura de Nabucodonosor, de querer matar a todos, se não soubessem o sonho que ele não contou, nem ele lembrava do sonho, e ainda interpretasse o sonho, então Daniel vai recorrer àquele que pode todas as coisas, àquele que é conhecedor dos sonhos, àquele que deu o sonho a Nabucodonosor. Ao lhe ser revelado o mistério, em primeiro lugar, Daniel louvou a Deus e reconhecendo que somente ele é quem coloca e tira reis e poderosos, e é ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos que conhecem. Daniel, em momento algum, toma para si a glória. Ele foi buscar o Senhor. Ele reconhece que foi o Senhor também que o abençoou e o dotou de inteligência e conhecimento na história do capítulo 1. Agora não é diferente, ele não vai agora colocar o seu nome, ele não vai se exaltar, ele não vai chegar e dizer eu fiz com as minhas próprias forças, porque ele sabe, como o apóstolo Paulo diz no Novo Testamento, de que aquilo que ele tem, tudo que ele é do Senhor, então ele não pode se gloriar nisso. Então a glória é do Senhor. Quem revelou, ele diz que quem revelou, quem tem o poder de revelar as coisas é o Senhor. Este mesmo Deus é quem deu a interpretação a ele, deu esse som a ele, esse dom a ele. Então, mais à frente diz assim: sua interpretação foi que, depois de Nabucodonosor, o rei da cabeça de ouro, outros reis haviam de sucedê-lo com poder e prestígio sempre menores, e que, por fim, o último reino será um reino divino, mas que, por fim, o próprio Deus do céu levantará um reino que não será mais destruído. Nabucodonosor estava tendo um sonho, mas também uma revelação. Deus deu a ele um sonho que revelava o futuro. E o futuro é simples. Depois de você, vem reinos ainda menores. Mas logo depois vem um reino eterno. E esse é o reino do Messias, esse é o reino do Cristo, esse é o reino de Jesus de Nazaré, o próprio Deus encarnado. Pois bem, o final dessa primeira parte do sonho é que o rei reconheceu o Deus de Daniel. O Senhor começa a revelar o motivo dos dons de Daniel, o motivo do conhecimento e inteligência de Daniel. Deus começa a revelar o motivo de Daniel estar na Babilônia, o motivo da vida de Daniel. E qual é o motivo da vida de Daniel e dos seus amigos? A glória de Deus. Tudo que Deus deu a Daniel é para a sua glória, é para o seu louvor. Deus permitiu que Daniel fosse levado cativo com seus amigos para que o nome dele fosse glorificado na Babilônia. Esse é o ponto da nossa vida. Esse é o ápice do monte da nossa vida. A glória de Deus. Tudo que fazemos, fazemos muito bem. Nos esmeramos para que no final, não o nosso nome, mas o nome de Deus seja glorificado. Para que o nome de Deus seja reconhecido. A lição agora nos traz um segundo sonho. Esse é o sonho da árvore. Nabucodonosor tem o sonho de uma árvore grande e frondosa, aonde até os animais vêm procurar da sua sombra e alimento dessa árvore. Mas, porém, logo depois ele vê um ser celeste que vem e arranca aquela árvore, né? Destrói aquela árvore, corta aquela árvore. E então, agora ele vai mais uma vez atrás daqueles que são incumbidos de responder essas questões, né, de interpretar os sonhos, os conhecedores, né, os sábios para a interpretação. E mais uma vez isso cai no colo de Daniel. Daniel, mais uma vez, vai usar o seu dom para a honra e glória do Senhor, mas também agora para um recado a Nabucodonosor. A árvore representava o próprio rei e, por decreto do Altíssimo, ele seria expulso do convívio humano, até que reconhecesse que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. O sonho se cumpriu com Nabucodonosor passando a viver entre os animais por um tempo, até que ele mesmo reconhecesse o domínio eterno de Deus. O sonho se cumpriu, ele esteve entre os animais, e depois, quando ele volta, ele reconhece isso. Então, eu quero te convidar a ler sobre essa parte
no capítulo 4 de Daniel, versículo 35, o próprio Nabucodonosor, depois de recobrar a consciência, ele diz assim, capítulo 4 de Daniel, versículo 35, todos os moradores da terra são por ele, por Deus, reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há que ele possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. No versículo 37 diz, agora pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. Mais uma vez o Senhor é glorificado na Babilônia. O Senhor agora é glorificado pelo rei da Babilônia. O rei da Babilônia reconhece que quem o colocou, quem permitiu que ele estivesse, que ele fosse rei na Babilônia, é o Senhor, porque ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores, ele é soberano. E que quando o Senhor quer, ele pode destituir um rei ou qualquer autoridade assim, num piscar de olhos. E também quando ele quiser, ele pode colocar quem ele quer, num piscar de olhos. Esse reconhecimento nos serve hoje para que não venhamos temer quem está no poder, quem pode estar também no poder, não é? Tivemos esse problema no ano passado com questões políticas, né? Preocupados com quem iria assumir uma cadeira tão importante. Deixa eu te dizer uma coisa, isso é importante para nós. Nós somos cidadãos e precisamos nos preocupar com isso. Precisamos analisar os nossos votos, precisamos analisar também biblicamente aquilo que nós queremos para nós mesmos como povo brasileiro, não é? Mas não podemos esquecer, independente de quem ganhe, independente de quem esteja no trono, a verdade é que há um trono que é maior do que todos os outros da terra. Ele é quem governa, ele é quem domina, ele é quem reina, ele é quem preside. Esse é o nosso Deus. Então, independente dos resultados, ainda que venhamos a trabalhar bastante para que seja aquele que nós entendemos como melhor, independente do resultado, quem governa é o Senhor, então podemos confiar nele. Amém? Logo depois, nós temos vamos falar agora sobre a fidelidade ao único Deus posta à prova. Nós vamos agora falar sobre o capítulo de número 3, que é o da fornalha, né? A fornalha de fogo. Pois bem, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de si mesmo, e então, todas as vezes que se tocasse a música específica na Babilônia, todos os povos, todas as autoridades deveriam se prostrar a essa estátua, que era a estátua de Nabucodonosor, para adorar a essa estátua. Pois bem, o que Nabucodonosor não contava é que no meio de Israel, e não é colocado nenhum outro israelita, mas apenas aqueles jovens, que no meio de Israel haviam jovens fiéis que não se curvavam e não se dobravam, né, a outros deuses. Não reconheciam Nabucodonosor como Deus. Não admitiam adoração a outro que não fosse o Deus de Israel. E isso se reflete na igreja primitiva. Aonde os cristãos não reconheciam o imperador como rei. Não, de jeito nenhum. Reconheciam como rei, mas não conheciam como Deus. O imperador romano, ele se via como um Deus, se proclamava uma divindade, mas os irmãos não entendiam dessa forma. Só há um Deus, o único Deus, e nós só nos curvamos a Ele. Pois bem, então, o castigo para todo aquele que não se curvasse à estátua de Nabucodonosor era ser lançado na fornalha, não é? E aconteceu algo maravilhoso. Quando do Sadraque, Mesaque, Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias foram lançados na fornalha, o próprio Nabucodonosor viu mais um homem dentro da fornalha. Ele vai dizer como um filho do homem, como era uma ideia de como um ser celestial, né? Ele viu um ser celestial ali naquela fornalha. Muitos de nós interpretam de que ali é o próprio Cristo estando com aqueles jovens. Mas veja bem o que esses jovens dizem a Nabucodonosor antes de serem lançados na fornalha de fogo.
logo no primeiro parágrafo dessa parte, né? Fidelidade ao único Deus posta à prova. Diz assim: quem é esse Deus? Primeiro Nabucodonosor, né? Quem é esse Deus que poderá livrar das minhas mãos? Quem é esse Deus que poderá livrar das minhas mãos? Lembrando que aqui é o capítulo de número 3, né? A glória que Nabucodonosor dá a Deus é no capítulo de número 4, quando ele começa a andar com os animais, né? Ele fica louco, né? Perde a consciência. Então, muito provavelmente, meus irmãos, é muito importante entender isso. Essa história no capítulo 3, mostrando a que ponto Nabucodonosor chegou, a um ponto de se achar Deus, se achar digno de adoração. Então no capítulo 4 ele perde a consciência, o Senhor tira dele a consciência para mostrar quem é verdadeiramente Deus e a quem é devida toda a adoração. Pois bem, então ele pergunta: quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? A resposta dos jovens foi firme. Olha isso: o nosso Deus nos livrará da tua mão. Porém, mas mesmo que venhamos a morrer, não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro. Assim, por causa disso, eles foram lançados no fogo. Olha que coisa. Ainda que o Senhor não venha livrar, nós não vamos nos prostrar. Esses são os mesmos jovens conhecedores de toda a cultura e da língua dos babilônios. São os mesmos jovens. Mas quando se trata de adoração, eles só têm um Deus e não se curvam perante outro. Não se curvam. Eles reconhecem o reinado, eles reconhecem a soberania, pelo menos sobre a Babilônia de Nabucodonosor. Mas Deus não. Deus, só temos um. Reconhecemos Pelé como o rei do futebol. Reconhecemos Michael Jackson como o rei do pop. E você pode dar outros exemplos. Mas Deus não. Deus só há um. Deus só há um. E se preciso for, somos convidados a dar a nossa vida por esse Deus, não nos curvando a outros deuses. Não nos curvando a outros deuses. Então a firmeza dos judeus foi reconhecida e o Deus deles adorado com as palavras reais. Vamos ver as palavras reais do capítulo de número 3, 28, que diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Deus é glorificado novamente. Deus é glorificado novamente. Os jovens não queimaram, nem as suas roupas queimaram dentro da fornalha. Nem as suas roupas queimaram. Nabucodonosor colocou 3 e apareceu um quarto homem na fornalha. E ele disse: não é possível. Não é possível. É um ser celestial, é um anjo que está ali com ele, está guardando esses jovens. Então ele reconhece que o Deus ele com a sua intitulada deidade, né, não conseguiu matar, colocando na fornalha de fogo. Mas o Deus que ele não conhecia, que ele disse: quem é esse Deus? Livrou os jovens não antes da fornalha, dentro da fornalha. O nosso Deus é o Deus que livra antes, mas muitas vezes é o Deus que livra dentro, para mostrar ao mundo que ele é poderoso para fazer o impossível. Deus poderia fazer várias coisas para livrar antes, mas dessa vez tinha que ser dentro, para que Nabucodonosor reconhecesse que Deus de verdade faz como Deus de Israel, livra dentro da fornalha. Seres humanos como ele podem somente lançar na fornalha. Jesus disse: olha, temam não o homem que pode matar o corpo, mas temam a Deus que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Nabucodonosor teve que temer ao Deus que livra dentro da fornalha. Dentro da fornalha. Pois bem, temos a visão de Beltesazar, que nós conhecemos, onde uma mão aparece escrevendo na parede, não é? Palavras que ele não entende, então ele precisa recorrer a Daniel,
E Daniel diz que a interpretação é que ele foi pesado na balança e foi tido em falta. Né? Beltesazar chegou ao ápice da vaidade e arrogância, a ponto de trazer os utensílios da casa de Deus que estavam na Babilônia para o seu banquete real. Né? Isso foi um insulto ao Senhor. E então Daniel disse que ele foi pesado e tido em falta e que iria morrer. Ele ainda exalta Daniel, dando ouro, né, tesouro a Daniel, mas acaba morrendo. E então Dário, ou Dario, né, Dário entra e se torna o rei agora na Babilônia. Pois bem, agora no reinado de Dário, né, Daniel ele continua com prestígio na corte, mas agora Daniel tem inimigos. Né? Chegamos ao capítulo de número 6, que é onde está o texto áureo, né? Capítulo de número 6, versículo de número 5. Pois bem, então, os inimigos de Daniel tinham inveja de Daniel, porque Daniel é um judeu com, usar uma palavra nossa, né? Uma moral, palavra corriqueira nossa, com moral na Babilônia. Então, eles começam a procurar alguma forma de atacar Daniel, de tirar Daniel do seu posto, e não encontram. Isso é muito interessante, meus irmãos. Meus irmãos, Daniel é aquilo que nós podemos chamar de um político. Ele é um político na Babilônia. Ele é um político no mundo. Quando os seus adversários procuram algo para acusá-lo, não encontram. Nós precisamos de representantes na política assim. De que não encontrem, de que se encontrarem alguma coisa, que estejam mentindo e seja provado que estão mentindo. Não é o que acontece, né? Muitas vezes nós temos lá político, pastor fulano, muitas vezes. E é encontrado com dinheiro que não devia, e fazendo tantas coisas que não, já é errado para um descrente. Imagine para um crente, não é? Pois bem, procuraram a acusação a Daniel e não encontraram. Como é que nós podemos então pegar Daniel? Na lei do seu Deus. Precisamos colocar uma lei contrária à vontade do seu Deus, porque aí ele vai falhar. Qual é o ponto fraco de Daniel? O ponto fraco de Daniel é Deus. O ponto fraco de Daniel é a sua fidelidade ao Senhor. Então, em determinado tempo, ninguém poderia orar a outro Deus. Ninguém poderia orar a outro Deus. Se fosse pego orando, seria lançado na cova dos leões. O rei Dário simplesmente acha essa ideia muito interessante e promulga esse decreto. O que é que aconteceu? Vamos ler o segundo parágrafo dessa parte da lição. O decreto, contudo, não intimidou Daniel. E quando ele foi flagrado orando ao seu Deus, foi denunciado e sentenciado, sendo jogado na cova dos leões para ser devorado. Então, Daniel está o tempo todo, mais uma vez, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, ou melhor, Ananias, Misael e Azarias, assim como seus amigos, ele está o tempo todo servindo bem a Babilônia. Está fazendo o melhor. Eu lembro das palavras do profeta que diz: orem para que vocês tenham paz, para que o país onde vocês estão, a nação onde vocês estão, tenha paz, porque aí vocês terão paz. Então Daniel ele serve bem a Babilônia. Serve bem para o bem do povo da Babilônia, para o bem também do povo judeu e dos demais povos ali. Mas quando a fé dele, a fidelidade a Deus é colocada em xeque, ele não consegue servir. Ele não se curva, ele não se prostra, ele já provou isso, seus amigos já provaram isso, e ele vai provar mais uma vez. Daniel é pego orando. Ele está orando de janela aberta porque é a ideia de orar na direção em que o templo, onde o templo estaria. Né? Já foi destruído o templo, mas a oração ali na direção é no costume judeu. Pois bem,
ainda nesse parágrafo mais lá do meio para o final, diz assim: a intenção não foi afrontar Dário. Ele não tem a intenção de afrontar o rei. Ele não tem a intenção de afrontar as autoridades. É o que Paulo vai dizer mais na frente, né? A autoridade, o Estado, ele é como espada de Deus, ele está ali para manter a ordem. Então ele não tem a ideia de afrontar Dário. O que ele não pode é ficar contra o seu Deus. Até aqui, e esse é o nosso limite para as leis, certo? Os cristãos são pessoas que pagam seus impostos, são pessoas que cumprem a lei. O limite do cristão não é porque ele não vai com a cara da autoridade. O limite do cristão é quando a lei e a autoridade se colocam contra Deus e a sua fidelidade a Deus. Esse é o limite do cristão. Daniel está o tempo todo servindo muito bem, mas agora pegaram no ponto fraco de Daniel, que é a sua fidelidade a Deus. Então, o autor da lição deixa muito claro, ele não teve a intenção de afrontar. Ele nem sequer foi lá e disse, olha, eu vou continuar orando. Não, tá bom, promulgaram, ok, mas quando chegar a minha hora de oração, eu vou orar. Daniel é um cidadão de bem. Daniel quer a prosperidade da Babilônia porque ele faz o seu trabalho. Ele sabe que quanto mais a Babilônia for próspera, ele será próspero. Foi ali que o Senhor colocou, então ele vai frutificar ali. Então ele vai trabalhar para a glória de Deus ali. O problema de Daniel está na sua fidelidade. E que esse seja o nosso problema. Então, a intenção não foi afrontar Dário, mas manter sua fé no seu Deus. Então, e ele cita o capítulo 6, versículo 23, então, porque havia confiado em seu Deus, Daniel foi poupado de maneira milagrosa por Deus. E quando o tiraram da cova, não acharam ferimento algum nele. Deus, mais uma vez, honrou a fé de Daniel, a fidelidade de Daniel. Daniel não pensou duas vezes. Continuou adorando o único Deus vivo e verdadeiro, e o Senhor honrou a fé de Daniel, livrando, né, dos leões. Assim, mais uma vez, o Deus de Daniel foi honrado, e com um decreto real ficou ordenado que, olha a ordem, os homens tremam e temam diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra, como ficou demonstrado no livramento de Daniel da cova dos leões. Meus irmãos, que essa bênção esteja sobre aqueles que são cristãos e estão na política. Que essa bênção esteja sobre os nossos líderes. Que sejam homens de Deus e o nome do Senhor seja glorificado, porque eles foram fiéis a Deus. Que não aconteça como tem sido corriqueiro. O nome de Deus tem sido jogado na lama, porque aqueles que deveriam ser fiéis a Deus têm se curvado a Mamon. Que o Senhor nos livre. Que a bênção da fidelidade esteja sobre nós e sobre aqueles que dizem representar a igreja. Conclusão. 4 jovens judeus foram levados ao exílio e tiveram que servir nas cortes dos reis da Babilônia. Mas eles se mantiveram fiéis à sua fé e ao seu Deus. Então, sucessivamente, eles triunfaram diante dos seus adversários. Da mesma maneira, quando o fiel honra e segue os preceitos divinos, ele o conduz à vitória nos diversos embates de sua vida. E principalmente Deus é adorado e reverenciado por homens e mulheres ao redor do mundo. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. Seja fiel a Deus. Deus será fiel a você independente da sua fidelidade, porque o Senhor é fiel a Ele mesmo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, busque honrar a Deus. Busque glorificar o nome de Deus. E o Senhor te guardará, e o Senhor fará você alcançar lugares altos. É lógico, não podemos esquecer de muitos que foram fiéis a Deus e morreram.
mas glorificaram a Deus, porque esse é o nosso propósito. Foi para isso que fomos criados, para a glória de Deus. Então busque ser fiel a Deus e glorificar a Deus aonde você estiver. Busque glorificar a Deus no mundo, ou seja, na sua casa, na faculdade, no trabalho. Busque a glória de Deus. E o Senhor cooperará para que você continue glorificando o nome dele. Que o Senhor nos conceda essa graça da fidelidade a ele, até que a nossa vida dependa disso. Mesmo que a nossa vida dependa disso, que possamos ser encontrados fiéis, servos fiéis ao Senhor, para que o nome dele seja glorificado, quer na vida, quer na morte. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te guarde e que o nome dele seja glorificado no mundo, na Babilônia que estamos, através das nossas vidas, através da nossa fidelidade a ele. Amém? Um beijo, Deus te abençoe, fique com Deus, um domingo abençoado.